Então, pessoal, eu vou fazer agora estatísticas básicas nos meus dados. Tá? Eu vou tentar fazer de uma forma bem simplificada, porque eu vou fazer um vídeo completo sobre estimativa no Micromine. Mas para a gente ter um modelo assim, inicial, para a gente poder ver algumas coisas, é interessante. Fazer um exercício mais simples, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero ver meus dados aqui. Vocês já aprenderam como que faz, né? Nas lives do Luiz. Eu já tenho dados já carregados aqui de rachura, tá? Então aqui, ó, são os valores que eu tenho de teor. Eu vou mostrar a etiqueta para vocês. Então o teor de ferro vai de 0 a 40, no meu caso. Então maior igual a 40 vermelho, tá? Então aqui estão meus dados. Eu simplifiquei o dado da geologia para contemplar só o corpo maior, mas tinham mais corpos lá, tá? Mas para simplificar, até na hora de fazer um modelo implícito também, que eu queria focar em um modelo só. No futuro eu vou fazer modelos mais complexos, mas a gente vai trabalhar só com estimativa do minério do corpo maior mesmo, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer uma estatística geral, só para vocês verem. Então, estatística, relatório rápido. Então, aqui eu pego os valores de Assay, tá? O campo, eu preencho com ferro total, que eu quero ver nesse caso. Vou pedir um relatório detalhado, tá? Um RPT de estatística básica. Eu não quero ver os quantis agora, não. Então, eu vou executar. Já existe, vou substituir. Ó, ferro total, ele vai de 0,93 a 88, ou seja, é alguma coisa estranha, porque não existe teor de ferro de 88. Mesmo se você pega magnetita pura, não vai chegar nem perto de 80%. Então, quando tem erros assim, os dados têm que ser analisados. Provavelmente pode ter sido um erro de digitação, alguma coisa assim. Mas sempre tem que revisitar, olhar a questão de que aquecer e tudo. Aqui a média 29. A variância 188. Desvio padrão 14, praticamente. Coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média, 0,46, que é alto para ferro. A moda é o valor que mais se repete, né? 37,760, a moda contínua. A discreta, 37,640. Mediana, 36,100. Quando é uma distribuição normal perfeita, né? A moda, a mediana e a média batem. A gente pode ver que tem, no caso, uma simetria negativa aqui, porque a média está mais próxima do início do histograma. Pode ter, nesse caso, são várias populações, né? Vai ser um histograma só. A gente tem uma média aqui mais próxima da origem em relação à moda e a mediana. Mediana significa que 50% dos dados estão acima deste valor e 50% abaixo. Então tá. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar, que esse histograma estava aqui, mas eu vou construí-lo com vocês. Então, estatística, histograma. Entrada e saída. Tá? Eu vou chamar o Assay aqui. O de dados vai ser o ferro total. Eu vou chamar as seções numéricas. Limite do gráfico. Eu dou um duplo clique. Aqui. Já está preenchido, mas eu vou mostrar para vocês. Já pega os valores. O tamanho do bin é o seguinte. Ele pega o maior valor, o menor valor e divide pelo valor que você colocar aqui em calcular. Vou colocar 50. Então, ele vai fazer 79 dividido por 50. Dá 1,78. Tá? Então, vamos lá. Eu já vou rodar. Ó, histograma Assay. Eu consigo ver claramente aqui duas populações. Uma que vai do teor de 0 a 15, mais ou menos. Essa região aqui meio... E a outra vai mais ou menos que vai de 16 a
48, tá? Essa região aqui meio de fronteira entre as duas populações, tá? Mas vai ficar mais claro quando a gente pegar só as amostras que estão dentro do corpo. A gente consegue fechar aqui. E se a gente clicar nessa ferramenta aqui, na propriedades do gráfico, me mostra o valor mínimo. Deixa eu fechar aqui porque ele volta. Valor máximo, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, número de amostras, média, variantes, o padrão, tá? Bem legal. Outra coisa, eu posso automaticamente ir para o gráfico de frequência acumulada, tá? E o gráfico de probabilidade. Tudo isso que é feito, mostrado em preto aqui no Micromine, é a distribuição normal padrão, tá? No caso, é a distribuição normal para os dados que eu tenho. Ele calcula. Não é distribuição normal padrão, é distribuição normal dos dados. Como seria? Eu posso voltar aqui, por exemplo, o histograma, ele mostra como é que seria a distribuição normal para esses dados. Tá? Mesma coisa ele vai fazendo para o gráfico de frequência e de probabilidade. Outra coisa que às vezes é interessante de ver, por exemplo, eu tenho dados anômalos aqui, né? Às vezes eu posso fazer o seguinte, coloco aqui na vertical, tá? Tenho que garantir que são os mesmos dados que estão aqui no histograma e aqui no Visix, tá? E coloco uma sincronização em ambos, tá? Ou seja, eu clicando aqui no histograma, eu quero ver aqui no Visix. Eu tenho que garantir que aqui também esteja com a sincronização. Tá como nenhum, mas eu vou colocar ambos também. A partir do momento que eu clicar, ele tem que me mostrar onde que tá. Então, ó, ele selecionou esse intervalo aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, vou selecionar vários. Então, todos esses valores aqui caíram nesse bin do histograma. Mesma coisa, se eu seleciono uma amostra, que foi no furo, mas se eu seleciono uma amostra aqui, ele me mostra onde que ele está. Isso é legal, principalmente para ver valores erráticos assim. Eu vou fechar o histograma. Eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar meu arquivo ASCII, aqui no intervalo de rachura mesmo, eu posso clicar em editar. Qualquer lugar aqui do Micromine eu poderia abri-lo, tá? Onde eu conseguir chamá-lo. Eu posso apertar também Ctrl O e abrir ele. Assim, tá? Seguinte, eu tenho o from e o to, mas eu não tenho o tamanho do intervalo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Calcular. Então, to menos o from, tá? To menos o from vai ser o tamanho do intervalo. Então, eu vou apagar aqui. Então, arquivo de entrada, eu dou um duplo clique, coloquei o to, função, eu coloquei menos, arquivo de entrada, o from, resultado é igual ao intervalo. Aí eu tenho que digitar. Então, eu executo. Ele vai falar que o campo não existe se eu quero criar. Vou falar que sim. Beleza. Vou fazer isso porque eu quero... Depois que eu atribuir as amostras que estão dentro do corpo, eu vou querer histografar o tamanho do intervalo para ver qual que é o mais que se repete. Eu posso fazer uma estatística básica, eu já sei que vai ser 1 metro. Tá? Mas eu quero provar isso no histograma. Ó. Média 0,95, mediana 1, a moda. Se eu fizer aquele gráfico lá, aquela estatística rápida, ele vai bater que a moda vai ser 1. Que é o valor que mais se repete. Mas beleza. Outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. O arquivo ASCII, ele tem o from to, né? E eu criei o intervalo, mas se eu quiser criar coordenado x, y, z, eu posso através dos furos da base de dados. Então eu venho aqui, ó, sondagem, gerar coordenadas. Então já está preenchido, tá? Para agilizar. Mas no caso, ó, eu dou um duplo clique em base de dados, escolho. Em arquivo de intervalo,
Ele pode ser um arquivo de evento ou de intervalo. Evento é quando, por exemplo, eu tenho a profundidade e a informação. Por exemplo, eu tenho a 50 metros, eu tenho uma informação de, sei lá, DIP. Aí o pessoal pode criar uma base de dados de evento, tá? Que ele só te dá a profundidade e a informação que você quer ver. Nesse caso, é uma informação de intervalo. Vou escolher aqui o ASCII. Tá? Eu posso pedir para colocar a coordenada no topo do intervalo, na base ou no ponto médio. No caso, eu vou colocar no ponto médio, que é eu quero o centroide, o centro da informação. Vou pedir para ele criar novos campos de coordenadas no meu intervalo ASCII. E aqui eu digito um RPT, por exemplo. Tá? Não vou inserir intervalos ausentes, porque senão ele coloca tudo zero. Tá? E no caso, isso vai atrapalhar a minha estimativa. Eu vou executar. Então, ó, se eu abrir o arquivo aqui, ver, por exemplo, ele criou o East Norte URL. Por que eu fiz isso? Porque aí eu posso carregar como ponto. Tá? Então, vamos lá. Vem aqui em ponto, dá um duplo clique. Vem aqui, ó. Data de modificação. Ele está em ASCII mesmo. Vamos ver. Eu tenho que abrir... Tem várias bases de dados aqui, que é um arquivo só com todos os meus modelos implícitos. Então, eu organizei aqui para Traditional Section Model. ASCII. Então, East Norte URL. Já tem aqui o campo de cor ferro total, conjunto de cores. Vai fechar, vou dar OK. Onde ele não tem informação, ele colocou essa cor aqui. Deixa eu tirar o... Mas se eu não quiser ver onde não foi feita a amostragem, vem aqui, ó. Tira a cor padrão para sem cor. Deixa eu ver como ele está dentro do formulário também. É isso mesmo. E aplico. Beleza, fica bem melhor. Outra coisa que eu faço, eu vou... Vocês verem a diferença. Eu vou tirar a projeção de intensidade máxima. Então, ó, eu não consigo ver, não consigo entender tão bem assim meus dados. Se eu fizer sessão, melhora um pouco e tudo mais, mas mesmo assim, ó, não tá legal. Eu posso tirar o teste de camada. Ele melhora, mas mesmo assim não tem tantos ganhos em relação à interpretação dos dados. Mas uma coisa que é bem legal é colocar a projeção de intensidade máxima, que é a ferramenta que eles chamam de MIP, Maximum Intensive Projection, que faz os teores maiores saltarem da tela. Então, isso ajuda muito na hora de fazer interpretação geológica e de pegar anisotropia modelo implícito. Às vezes eu tenho várias direções de continuidade, então às vezes eu posso atrelar ao modelo uma superfície de tendência estrutural. Isso ajuda muito na interpretação geoestrutural. Então, deixa eu clicar na ferramenta. Beleza, agora os teores maiores estão saltando da tela. Então, bate muito bem com a interpretação que eu fiz, né, do elipsoide de busca no modelo implícito. O decaimento para cá, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir ao meu corpo de minério essas amostras. Qual corpo que eu vou pegar? Eu vou pegar o corpo, não o que eu fiz fresco e oxidado. Nesse caso, eu não vou separar na estimativa a amostra que cai no fresco, a amostra que cai no oxidado. Eu vou modelar tudo junto. Eu vou pegar aquele corpo implícito que eu fiz cortando com a topografia. Então, eu venho aqui, ó, em formulários, malha triangular. Então, ó, o tipo de malha triangulada, eu vou pegar a modelagem implícita topo, que eu mostrei nos vídeos anteriores, e vou pegar aqui o OR. Então, ok. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir essas amostras ao corpo. No vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar também a ferramenta de análise de contato, tá? Porque nem sempre a gente usa só as amostras que estão dentro da wireframe. Quando a gente tem um contato soft, ou seja, você não tem um contato brusco
você analisa a distância e o contato e pode considerar amostras que estão um pouco fora do seu modelo geológico, tá? Isso tem muito a ver com a geologia, tá? Por exemplo, aqueles corpos de pegmatitos que você realmente consegue colocar a mão numa rocha, a mão em outra, com certeza o contato ali é hard. Agora, quando eu tenho, por exemplo, itabirito com hematito, aquela coisa muito... chega a ser mais uma classificação química do que petrográfica ou algo assim. Quando são muito similares, aí o contato já é mais soft, tá? Então, essa ferramenta de distância ao contato ajuda bastante. Seguinte, o que eu vou fazer agora é atribuir os pontos, né? Então, vamos lá. Malha triangulada. Atribuir pontos. Então, ó, entrada e saída. Vou pegar meu arquivo ASCII, tá? Duplo clique, ASCII. Ele automaticamente carrega o East North RL para mim. Vou pegar o modelagem implícita topo. Duplo clique WAR. Aí o que eu vou fazer? No default ele vem aqui, substituir o arquivo de entrada. Eu não quero isso, eu quero manter o arquivo original. Então eu vou desmarcar e vou chamar aqui de ASCII_OR. Em atribuir, eu vou fazer o seguinte, apagar dados fora da malha triangulada. Ou seja, eu vou manter só os pontos que caem dentro do meu corpo. Então, executar, sim. Ok. Vou desmarcar. Dar um duplo clique em ponto. Dados de entrada, eu vou chamar o que eu acabei de construir. ASCII_OR. Beleza, são as amostras que estão dentro do corpo. Então, agora eu vou fazer a estatística para essas amostras. Tá? Então, estatística, vou fazer um histograma. Entrada e saída, aqui eu vou chamar o ASCII_OR. Ferro total. Limites do gráfico eu vou recalcular. Agora ele está de 1 a 47. Tá? Aqui eu vou manter 50 mesmo. É uma resolução legal. Vou rodar. Agora eu posso ver, ó, que a população está mais concentrada aqui. Ok? Provavelmente esses valores aqui, ó, são de amostras que entram diluindo o corpo. Então, ó, minha população, ela é, nesse caso, assimétrica negativa, mas está mais concentrada entre 32 e 46. Se a gente for olhar a média, é 35. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou adotar um valor de composite. Mas como que eu adoto esse valor? Normalmente eu olho a moda dos intervalos. Por quê? Porque se o geólogo está fazendo a amostra de 1 em 1 metro, significa que ele está fazendo... A maior parte da amostragem foi feita em 1 metro, tá? Significa que ele seguiu aquele padrão, né? E se eu compositar num valor diferente, eu vou estar alterando muito a base de dados, tá? O pior das hipóteses é quebrar a informação. Por exemplo, eu pego um furo de 10 metros e quebro em 10 intervalos de 1 metro. Por quê? Porque é uma média ponderada. Então, se eu tenho um intervalo de 10 metros com 50% de ferro, se eu quebrar em 10 intervalos de 1 metro, eu vou ter o valor do teor, sei lá, 50%, eu vou ter 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Isso destrói a sua análise variográfica. Tá? E não só o variograma, mas ele atrapalha na hora que você fazer estimativa, porque você está criando informação a mais. Juntar dados é menos pior. Por exemplo, eu pego 1 metro com 50 e o outro metro com 48. Você faz 1 vezes 50 mais 1 vezes 48 dividido pela soma dos dois. Tá? Aí você faz uma média ponderada, aí é mais tranquilo.
Só que quanto menos eu alterar a base de dados, melhor. Então eu sempre vou utilizar o tamanho de compósita no valor que eu vou alterar menos a base de dados, tá? Muita gente composita um tamanho da bancada, tá? É um valor que é, vamos dizer, aceitável, é um valor defensável, melhor a palavra, até porque os blocos que eu estou lavrando estão no tamanho da bancada, né? Mas a abordagem que eu prefiro é alterar o menos possível a base de dados. E se eu for utilizar amostras com metro em blocos de 10, eu não vejo problema, tá? Agora, tem muita gente que composita no tamanho da bancada porque a maioria das amostras são amostras de perfuração de detonação, né? E elas estão ali no tamanho da bancada, né? Então, como a maior parte do banco de dados dela está naquele tamanho, eles podem compositar naquele tamanho adotado, tá? Mas aí são abordagens diferentes. Eu sempre prefiro diminuir a manipulação nos dados originais, tá? E o seguinte, sempre que a gente vai manipular os dados, a gente tem que ficar atento a como que vai se comportar a variância, tá? A variância aumentando, quando a gente regulariza os dados, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Tem que entender o porquê, mas normalmente quando a gente composita, a variância tem que diminuir, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma estatística básica, tá? Vamos ver, eu tenho esse histograma, né? Agora eu já fiz média 35, variância 94. Coeficiente de variação, ó, 0,56, alguma coisa assim, agora está 0,27. Diminuiu muito, tá? O que eu vou fazer agora é compositar os dados. Então, sondagem, compósitas ao longo do furo. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a ACIOR, que são as amostras que estão dentro do meu corpo. O Micromining já calcula, já coloca automaticamente o from e o to. No campo de ID eu vou colocar o rolo. Minhas seções numéricas eu vou marcar todas, tá? É muito importante ignorar registros em branco, porque senão ele entra como 0, tá? E modifica minha base de dados de forma não muito boa. Ele vai gerar um monte de pontos zeros ali, em pontos que não foram amostrados, tá? Porque se for 0, próximo de 0 mesmo, beleza. O problema é ele colocar onde não foi amostrado, né? Valor 0. Então, vou ignorar o registro em branco. Então, em compostas, aqui eu vou colocar intervalo de composta 1 metro, digito aqui. Eu vou aceitar até 0,7 metros, tá? Nesse caso, eu estou sendo bem conservador. Ajuste do resíduo, eu vou colocar nenhum, tá? Então, tudo que for menor que 0,7 eu vou descartar. Aqui o campo numérico ele vai fazer a média ponderada pelo comprimento. O campo de caractere ele vai pegar o primeiro que ele contar, tá? No caso, se eu tivesse um campo com litologia e tudo mais. A gente pode fazer uma composta levando em conta também o contato geológico, tá? Mas não é assunto para o vídeo. Um arquivo de saída eu vou chamar de compost or 1 metro. Vou dar um executar. O arquivo já existe, que eu já tinha criado ele antes, eu vou dar um substituir. Beleza, pessoal. Agora eu vou vir em estatística, histograma. Em vez de colocar o ACOR, eu já tenho o histograma dele aqui. Eu vou chamar o composite, or 1 metro. Tá? Limite do gráfico, mesma coisa. Vou manter também. Tá? Queria mostrar para vocês o coeficiente de variação. Tá? Ele diminuiu. Tá? Porque os dados estão regularizados. Tá? Então, normalmente é isso que a gente espera quando faz o composite. E a média não varia tanto. Então, aqui nos dados compositados ela é 35,7 e aqui 35,5, está bem coerente. No caso, eu tinha 3.783 amostras, com elas regularizadas 3.471, tá? Beleza, eu diminui o número de amostras porque eu juntei algumas e descartei as que eu considero que não têm representatividade devido ao suporte volumétrico. No caso, é o
comprimento do fundo, tá? Vai me dizer isso. Ou seja, abaixo de 0,7 eu descartei. Então, feito o composite, tá? Eu vou fazer o modelo por IPD. Vou fazer uma extrapolação, tá? Porque é um vídeo inicial. Eu quero mais introduzir a ferramenta, mas eu vou fazer vídeos mais elaborados na parte de geoestatística, mostrando todos os parâmetros com bastante cuidado, tentar trazer um pouquinho de conceito, tá? Então, vamos lá. Modelamento. Estimativa de blocos. Inverso da potência da distância. Tá? Eu vou utilizar, aqui já está preenchido, tá? Mas se eu dar um duplo clique aqui, eu chamo composta. Tá? Nesse caso, eu vou marcar, tá? Que ele já preenche automaticamente para mim. Nesse caso, eu não vou ponderar pelo comprimento, porque minhas amostras já estão regularizadas pelo processo de composite. Então, ó, exceções numéricas, eu vou marcar todas. Tá? Ignorar registro em branco, ignorar lista com caractere no início, converter valores fora do intervalo, tá? Então, beleza. Em blocos do arquivo, eu vou chamar meu mbelito. Só que eu vou até tirar aqui, tá? Vamos fazer com vocês. Tá em filtro, botão direito. Apagar aqui. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nome do campo lito igual a or fresco. Vou dar um Ctrl R para ele replicar a linha ou lito igual a or alterado. Nesse caso eu quero modelar só o minério. Eu não quero atribuir teor no estéreo, tá? Então eu vou filtrar meu modelo de blocos para ele pegar só o que é or. Então, ó, se eu abro o arquivo aqui, ó, eu tenho o or fresco. Tem bem menos or alterado, né, no modelo de blocos, mas se eu fizer uma estatística aqui do campo inteiro, ele vai me mostrar. Eu tenho 16.442 blocos de fresco e 680 blocos de alterado. Então, eu vou salvar esse filtro. Tá? Eu poderia dar um nome para o filtro, tá? Mas nesse caso aqui eu vou deixar assim mesmo, como 0. E se eu passo o mouse, ele me mostra como que é o filtro. Lito igual a aspas, né? Or fresco ou lito igual a or alterado. Pessoal, eu sempre marco essa opção de interpolar somente blocos pi. Por quê? Porque se eu começo a modelar, fazer a interpolação do subblocos, eu aumento muito o meu erro de estimativa. Tá? Então, para evitar esse problema, eu interpolo o bloco pi e atribuo os valores dos blocos filhos o valor do bloco pi, tá? Então a gente aumenta muito a variância por causa do tamanho dos blocos, se a gente começa a modelar subblocos. Então, beleza. Ó. Parâmetros de modelagem. O método, eu escolhi distância inversa. Potência inversa, eu coloquei 2, que é usual, tá? Pessoal, muita gente faz... Quando eu, por exemplo, vou fazer um trabalho, eu gosto de fazer crigagem. Eu marco a opção de fazer também vizinho mais próximos. Eu faço IPD2 e IPD3. Eu tenho várias estimativas porque eu posso comparar qual que é a sensibilidade do método que eu estou utilizando, sabe? Então, eu vou comparando vários métodos e vou vendo qual que é a diferença. Tá? Local, global. Então, todo esse conhecimento que a gente vai extraindo, melhor dizendo, toda essa informação que a gente vai extraindo nos ajuda a interpretar melhor o nosso depósito, tá? Então, aqui em campo de elemento, dou um duplo clique, eu vou escolher o ferro total, já está preenchido. Busca de dados eu vou fazer bem extrapolado mesmo. Vou dar um botão direito para mostrar como que eu fiz, tá? Vocês podem preencher também. Então, raio, vou colocar 1000, tá? Eu estou extrapolando bastante, não é assim que se faz normalmente não, tá? Coloquei quadrantes, máximo de pontos por setor 4, mínimo de pontos 1. Ok. Tá? Saída. Vou chamar de mbelito FE%. Tá? Não vou escrever número de pontos e o padrão, nada. Eu só quero ter o teor nos blocos. Tá? E aqui, ó,
para ter o valor de nearest neighbor, né, o de vizinho mais próximo, é só clicar aqui, ó. Tá? Mas nesse caso eu vou rodar assim mesmo. Já existe, porque eu já tinha rodado, mas eu vou rodar por cima. Então, pessoal, eu vou abrir meu modelo de blocos. Tá? Ele está como MBLitFE. E eu vou utilizar o mesmo filtro, que é litro igual a hora fresco ou litro igual a hora alterado, porque eu quero ver só os de minério. Tá? Vai fechar. Então, ó, visualizar. Vou colocar como automático, tá? Então, quando eu fizer um corte, ele vai mostrar em plano e ainda com transparência. Bem legal essa visualização. Rachura, eu vou utilizar o ferro total. Né? Conjunto de rachura, esse teor de ferro que eu já tinha criado. Vou dar um OK. Eu tenho meu modelo de blocos interpolado. Tá? Estimativa bem preliminar, mais para mostrar a ferramenta em si. No próximo vídeo eu vou fazer ele bem completo. Uma coisa que é legal, ó, em visualizar, posso ter uma visualização interativa dos blocos. Então, ó, por exemplo, eu quero ver blocos que são maiores que 25% de ferro. Aperto OK. Então, ó, beleza, estou vendo só os blocos que são maiores que 25%. Maiores que 35%. 45%. Não tem, né? 35% e o máximo 37%. Ele me mostra. Tá? Então, essa visão interativa, ele já me dá o volume e a média ponderada. Então, deixa eu tirar. Beleza. Fazer uns cortes para a gente ver nas seções que a gente já tem. Então, teor dos blocos, teor das amostras. Em média tem que bater as cores. Ó. Região mais azul, que vai mais azul. Aqui tem poucos pontos no vermelhos, mas a região está mais amarelada e tal. Então é legal fazer essa validação por cor. Muita gente faz, é bem legal. Ó, região mais rica. Tá? A gente compara as amostras com os blocos. É uma forma da gente validar. Uma das muitas formas que existem. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, mandar mensagem, qualquer mídia social, mandar e-mail. Vocês fiquem bem à vontade. Beleza, um abraço.